Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez nesta noite de luz a serviço do Cristo, nos trabalhos da capelania. E nesta noite nós teremos a alegria de ter conosco a nossa querida trabalhadora da capelania, pioneira da capelania, a doutora Eusanete Poser, minha colega pediatra, infectologista do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que vai nos trazer o tema Dimensões do Cuidado na Perspectiva da Espiritualidade durante a pandemia pelo novo coronavírus. A família está reunida e quero que todos vocês recebam o abraço virtual desse amigo, desse irmão que ama muito a vocês. Minha irmã querida, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Zé Luiz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui também com vocês da capelania. Eu sou infecto-pediatra, trabalho com controle de infecção hospitalar no Hospital Infantil, que é um hospital de referência, né, pelo Covid-19. Nós não estamos tendo muitos casos em crianças, igual está acontecendo com os adultos. E quando o doutor Zé Luiz me convidou para falar sobre um pouquinho da Covid, da biossegurança, a gente ficou pensando num tema, que tema colocar, e aí eu busquei esse artigo na internet, que tem esse tema, Dimensões do Cuidado na Perspectiva da Espiritualidade durante a pandemia pelo novo coronavírus. E cuidados de quem? Quando eu estou pensando em ter cuidado, eu tenho que cuidar do profissional de saúde, dos familiares, dos pacientes que estão infectados, dos trabalhadores da capelania, dos trabalhadores de outros serviços essenciais que não podem ficar em casa para que a gente não falte alimentação, segurança, medicamentos, bombeiros, caristas, dentistas, né? Para poder a vida continuar. Mas como muitos não são da área de saúde, para dar uma ideia sobre o que é o coronavírus, eu trouxe algumas explicações científicas, mas eu vou tentar abordar de uma forma bem tranquila. Existem vários coronavírus, sempre existiram. Esses coronavírus, eles causavam doenças leves, sintomas de resfriado, mas existiram já duas epidemias por dois coronavírus. Um deles foi em 2012, mas que ficou restrito a poucos países, e a partir desse vírus se começou até alguns estudos de tratamento e de vacinas. E aí surgiu uma mutação do coronavírus, que é o vírus chamado SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Então, é uma doença com susceptibilidade geral, é um vírus novo, ou seja, não se sabe se a pessoa pegar uma vez ela vai proteger, né? A gente sabe que o RO, que é a transmissibilidade, é muito alta. As pessoas podem ter sintomas leves ou até inespecíficos, sintomas moderados, severos ou graves, que podem tender a evolução para o óbito. E uma pergunta que sempre muita gente faz: qual é o período de transmissão, de incubação e as fases de adoecimento, né? Uma pessoa geralmente que adquire o vírus, ela pode não ter nenhum sintoma, ou ela pode demorar de 4 a 7 dias para começar a ter sintomas, mas pode ficar esse vírus adormecido no organismo até 14 dias depois, que é o período de incubação. Uma pessoa que já adquiriu o vírus, ela vai estar com ele se replicando e ela vai começar a transmitir esse vírus até 4 dias antes dela ter sintomas e pode ainda continuar transmitindo por até 14 dias depois, desde que também ela já esteja sem sintomas, porque às vezes a doença progride e a pessoa fica mais tempo transmitindo. E, geralmente, as pessoas vão piorar e desenvolver desconforto respiratório e ser internado já no 7º a 10º dia da doença, que já foi evoluindo com seus sintomas leves. Nunca um vírus foi tão estudado como esse, nunca já se teve tanta publicação científica. Eu trouxe essas aqui só para demonstrar. Foi visto que o vírus pode viver no plástico 5 dias,
na madeira 4 dias, no metal 48 horas, no alumínio vários dias, no papel 4 a 5 dias. Novos estudos nos Estados Unidos, eles estão dizendo que talvez a maior preocupação realmente é a transmissão aérea e respiratória, mas nós não podemos descuidar ainda desses cuidados com as mãos, com a higiene das mãos e com cuidado com tudo que a gente leva para dentro da nossa casa, para a gente ter uma casa protegida, né? E por que a gente tem feito esse isolamento social, esse distanciamento social? Porque senão todo mundo ia infectado uma vez. Então, essa é a necessidade da curva para poder ter um achatamento e dar tempo das pessoas irem adoecendo lentamente até se descobrir um tratamento, uma vacina, e não saturar os serviços de saúde. Então, talvez ainda a gente precise parar um pouco mais do que já foi parado. Só para ilustrar, essas informações eu atualizei hoje por volta das 18h30, nós temos 6.333.760 casos no mundo até hoje, 18 horas, com 378 mil mortes. E vocês podem ver que a curva ainda está ascendendo a nível mundial. Muitos países já reduziram bastante, a América do Norte, que foi o maior cometimento, mas o Brasil já está em segundo lugar em incidência. Em relação aos testes que são feitos para a Covid, né? A gente tem os exames na fase aguda, que vai ver RT-PCR, que vai detectar o vírus, que vai estar crescendo através de um cotonete estéril que é retirado do nariz do paciente, ou eu posso detectar antígenos, e já na fase mais tardia, os anticorpos. Mas não adianta uma pessoa com um dia de sintoma querer fazer exame. Esses exames vão aparecer positivos do vírus, RT-PCR, idealmente entre 3 e 4 dias de sintomas. E o teste sorológico, idealmente, a partir do 10º dia de sintoma. Então, eu estou trazendo essas informações científicas só para atualizar as pessoas, que não é eu pensar em Covid, eu tenho que sair correndo. Eu tenho que olhar o meu estado geral como está, tá? E aí nós sabemos que 30% das pessoas vão ser assintomáticas, 55% vão ter sintomas leves a moderados. E que são sintomas desses? Tosse, febre, tosse seca, febre que pode variar a intensidade, perda do paladar, perda do cheiro, e pode evoluir com dor de cabeça intensa, dor de garganta, falta de apetite, fadiga, cansaço, desânimo, dor no corpo. Sintomas que se confundem muito com dengue, com um resfriado, com uma gripe comum. Então, muitas vezes as pessoas que estão com quadro leve falam: não, eu estou só resfriada, mas hoje, até prova o contrário, qualquer sintoma desse de resfriado é coronavírus. E aí que é importante, quem está preocupado em poder estar ou não com coronavírus, não sair de casa, ficar em casa, tá? 10% das pessoas vão evoluir com quadro grave, que vão poder evoluir para necessidade de hospitalização e depois evoluir para imunidade. E 5% dos infectados é que vão internar na UTI e podendo evoluir para óbito. O que tem de tratamento? Não estou indicando aqui tratamento nenhum, só estou citando quais remédios estão sendo usados ou estudados. Cloroquina, remdesivir nos Estados Unidos, alguns remédios que se usavam para tratar verme, como a nitazoxanida, homeopatias, a azitromicina, que é um antibiótico associado a algum antiviral, a heparina, para não ter a coagulação. E eu diria que mais importante que tudo, suporte ventilatório, tratamento das doenças de base que a pessoa tem, tratar as infecções bacterianas secundárias que acontecem, dar suporte de vida e, principalmente, suporte emocional, que vocês todos da capelania sabem muito bem como fazer, como trabalhar isso, e que, mesmo que seja à distância, é muito importante esse trabalho. E já temos várias vacinas. Aqui eu coloquei que 8 vacinas em fase clínica. Um pouquinho antes de começar essa aula, eu já recebi informação que já tem 10 vacinas. Tem mais de 100 estudos em vacinas, mas 10 vacinas já estão sendo aplicadas em alguns seres humanos para avaliar se elas vão funcionar ou não. O que ajudou a adiantar esses estudos? Quando eles estudaram o vírus,
antigo, o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV, se mostrou que ele tinha algumas semelhanças. E através dos primeiros estudos que tinham para tentar vacina para esses vírus, e que não houve necessidade porque eles não progrediram, está sendo aproveitado essas informações. Então, tem vacina que vai usar proteínas, vacinas que vão usar RNA, DNA, 1001 tipos diferentes, e alguns que eles não divulgam o que está sendo feito para descobrir uma vacina. E essa aqui é só uma informação para dizer que, geralmente, uma vacina demora muitos anos para o estudo, mas uma vacina numa pandemia, ela pula várias etapas. Então, se realmente uma vacina for permitida ser descoberta, rapidamente a produção dela pode surgir em larga escala, mas eu talvez não diria ainda larga escala para esse ano, tá? Então, são vários estudos, esses aqui só mostrando das vacinas, com ácidos nucleicos, ribonucleicos, os vários tipos de estudo. Mas, além disso, o que a gente tem que saber? Que depois que a vacina for descoberta, a gente vai ter que saber qual o correlato de proteção que essa vacina vai dar. Qual vai ser a idade que a gente vai vacinar? Porque não vai dar para vacinar todo mundo. Em quem é mais vulnerável, essa vacina vai proteger? Vai precisar mais reforços? Vai ter capacidade para produção mundial? São perguntas que nós só vamos começar a responder depois que a vacina for descoberta, tá? Então, quando a gente volta ao tema da nossa palestra, depois desses informes científicos, né, sobre a dimensão do cuidado na perspectiva da espiritualidade, a doença em si, ela apresenta uma complexa rede de aspectos relacionados à estrutura dos serviços de saúde, aos suprimentos, insumos à base da vida, da economia. Ela vem trazer a realidade da fome, a miséria, o desamparo, o abandono social, a invisibilidade das populações de rua, os refugiados e tantas outras pessoas em situações de vulnerabilidade. É que a gente vê a importância que a gente tem do apoio dos trabalhos assistenciais, né? E, assim, diante da pandemia, na atualidade, a espiritualidade aponta para o sentido da esperança, o poder da resiliência, a reflexão sobre o processamento da notícia de testagem, porque as pessoas realmente entram em pânico quando testam positivo. Talvez algumas pessoas que estão nos assistindo possam depois dar o relato de já terem passado ou não por essa experiência, né? E faz a gente trabalhar um enfrentamento, uma percepção de reencontro das relações interpessoais, famílias, do reconhecimento da fragilidade de cada um de nós, da vulnerabilidade individual e coletiva, né? E trazendo uma reaproximação de culturas, crenças e da própria religião. Então, todos nós estamos com a mesma sensibilidade, com a mesma imunidade, que é 0, para poder pegar. Então, qualquer um de nós pode pegar essa doença. E que mudanças surgiram na comunidade com essa pandemia? O distanciamento social, o isolamento dos idosos e das pessoas de grupo de risco, um cumprimento sem abraços, uso de máscaras, né, na rua. Nós só não estamos usando máscara agora que nós estamos cada um nas suas casas. Os trabalhos em casa, os home office, as aulas online e o retorno da família para suas casas. E que muitas têm muita dificuldade de ficar em casas, né, nas suas casas sozinhos. E isso é uma dificuldade que tem que ser ajustada e trabalhada. Outras mudanças também, festas, shows, viagens, casamentos, cinema, shopping, tudo cancelado e que vai voltar devagar, né? E que problemas que surgiram com a Covid? Mais desemprego, apareceu um pouco mais a fome, perdas financeiras, ansiedade, depressão, muito aumento de suicídio, solidão, saudade dos familiares, saudade de um abraço. Quem não tem saudade de estar aí abraçando uns aos outros, né? São problemas que surgiram com essa doença. E necessidades também que surgiram, né? De solidariedade, desse recadinho carinhoso aí, para um senhorzinho de mais de 60 anos, eu posso ir no mercado para você, só me avisar. O difícil é a gente aceitar que os idosos aceitem ficar em casa, né? E nessa necessidade é tempo de cuidar, é tempo de doar, é tempo de proteger, é tempo de doar-se,
é tempo de pesquisar para descobrir novos tratamentos, novas vacinas, é tempo de estudar, a gente não faz outra coisa a não ser assistir aula, dar treinamentos, é tempo de aprender também com todas essas dificuldades. E o que surgiu no hospital? Por que os trabalhadores da capelania não estão lá, né? Nem os familiares dos acompanhantes estão lá? Porque são pessoas que podem, já talvez estão infectadas, mas podem também aumentar o risco de infecção e de adquirir doença. Então, os nossos pacientes estão adultos, sem acompanhante, sem visita de familiares. Houve toda uma mudança na estrutura dos serviços. Então, local que era enfermaria se transformou em UTI, local que internava todo tipo de doença está só internando coronavírus, né? Houve cancelamento de consultas e cirurgias eletivas e ambulatoriais, não tem serviço de voluntário incluindo a capelania, e o que a gente consegue é que essas pessoas internadas façam visita dos seus familiares por vídeo, igual a gente está tendo a nossa aula também, a nossa conversa por vídeo, né? O que surgiu de mudança com nossos profissionais de saúde? Uso de EPI, então nós estamos de máscara cirúrgica N95, protetor facial, capote impermeável, 2 luvas, adorno zero. Tem algumas coisas que quem trabalha em infecção hospitalar está vivendo um sonho, que é as pessoas, todos os trabalhadores de saúde estão querendo usar álcool gel, fazer higiene das mãos, é o que a gente sempre pediu para fazer e nem sempre era feito, e vocês se lembram dos treinamentos que a gente já deu, né? Adorno zero, ou seja, para eu usar uma máscara adequada, eu não posso usar batom, maquiagem, creme de rosto, senão eu vou danificar minha máscara, ela não vai me proteger. Eu não posso ter barba e bigode, porque senão vai atrapalhar a ventilação e o ar vai entrar e eu não vou estar protegida adequadamente. Adorno zero, que é não usar também aliança, anel, pulseira, relógio, tudo isso, até quando eu vou para a rua, independente de eu estar no hospital, eu não devo sair usando, porque são mais coisas para contaminar com o vírus, quando eu chego em casa para ter que descontaminar, né? Dentro dos profissionais de saúde também, aumentou muito o risco de aquisição de doença. Quando a pandemia começou, a nossa preocupação era o profissional de saúde se infectar com um paciente doente. E muitas vezes, um profissional de saúde adquire no hospital ou adquire fora na comunidade e assintomático ou já com alguns poucos sintomas vai trabalhar e participa no convívio social, um café que toma com um amigo dentro do hospital, no refeitório, na hora de descansar no repouso médico da enfermagem, que várias pessoas compartilham o mesmo quarto, mesmo dormindo de máscara, podem se contaminar, né? Então, as mudanças também que surgiram com os profissionais de saúde, o medo de voltar para casa, ou às vezes sem poder voltar para casa, sem poder encontrar familiares, o medo de contaminar. Então, uma amiga minha, foi uma reportagem feita sobre ela, não vejo meus filhos há um mês, diz essa médica. Ela, para proteger os filhos que têm asma, se isolou sozinha e deixou os filhos com o pai, né? Os profissionais também se sentem frustrados pela impotência, muitas vezes, frente à falta de recursos suficientes para o cuidado e também para, muitas vezes, lidar com o próprio adoecimento, com o adoecimento de seus familiares e com óbitos de pessoas conhecidas ou de seus familiares e óbitos. O médico não está preparado para trabalhar com a morte, ele se prepara para trabalhar com a vida. E cada morte que acontece, não só o médico, mas toda a equipe do hospital, os técnicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, se sentem impotentes por não poder ajudar as pessoas. Imagina nos hospitais que está faltando respirador, que você tem que escolher quem vai para a UTI. Né? Então, pelo menos aqui no nosso estado, ainda não passamos por essa dificuldade. E quais são os problemas que acontecem com as pessoas doentes ou que estão infectadas? Elas também têm medo de transmitir a doença para os seus familiares, têm medo de sofrer, têm medo de ser internado e ter esse distanciamento da família na internação, né? Eles sofrem muito com o cansaço, desânimo, insuficiência respiratória e após o Covid, com sequelas pulmonares, necessitando de fisioterapia, de estímulos até para
o cansaço que vai surgir nos primeiros dias, muitos evoluindo com insuficiência renal, precisando de hemodiálise, e muita saudade da família. Então, a gente tem que tentar suprir da forma que a gente pode toda essa parte emocional. E quando o cuidador se torna infectado? Eu peguei na internet essa divulgação da AME São Paulo, dizendo, né, agende um horário que seja através do telefone, mas para um acolhimento de um trabalhador de saúde que está passando por ansiedade, por dificuldade, por muitas dificuldades de fazer o próprio trabalho. Tem muito médico em pânico por conta da doença e medo de pegar. Então, quem vai cuidar do cuidador? Esse cuidador aqui somos todos nós, trabalhadores da saúde, né? Esse é um slide que eu peguei na internet de algum curso de capelania. Então, muitas vezes ignoramos sua dor ou fazemos de conta que não é nossa responsabilidade ajudá-lo, mas a gente sempre conversou isso, né, José Luiz, que quando a capelania vai no hospital é muito importante também o lidar com a enfermagem, com os médicos, que muitas vezes são eles nós que mais estamos precisando de uma ajuda, além dos pacientes, lógico, que estão nos hospitais. E que dizem as pessoas que sobreviveram? Nunca mais serei o mesmo, é uma frase encontrada na internet. Viver é um presente todo. Essa valorização cada vez maior da vida, tá? Mas também tem preconceito. Se vocês buscarem na internet, tem vários vídeos de pessoas curadas enfrentando desconfiança, preconceito de vizinhos, desprezos de vizinhos. Também tem preconceito, discriminação com os asiáticos, já que a doença começou lá na China, e também com profissionais de saúde, pessoas que a gente sabe que se afastam de nós por saberem que nós trabalhamos com Covid e com medo que nós publicações na internet de médicos relatando o preconceito das pessoas com eles por eles lidarem com a Covid. E essa parte, falando dos familiares que perderam seus entes queridos, né? O coronavírus priva as famílias também de importantes rituais de luto. O avanço do novo coronavírus no Brasil tem impactado a forma como a gente lida com a morte, principalmente com o luto. Então, rituais fúnebres como velórios e enterros passaram a ser evitados e tem que acontecer de uma forma rápida, né? Então, são as diferentes experiências pós-morte, né? Nesse período de pandemia, então, impõe ao profissional da saúde a vivência no cuidado pós-morte, particularmente para aquelas pessoas que foram a óbito por Covid positivo, pois vai precisar de ter medidas para minimizar o risco de contaminação do ambiente, dos seus familiares, e ao mesmo tempo a gente tem que acalentar o sofrimento da família que está ali com um familiar querido que desencarnou, né? E desde o acondicionamento do corpo, que tem que colocar em 2 sacos, até o encaminhamento desse corpo, né? E que a gente passe a lidar realmente como um corpo, que o que fica para a gente é a saudade de quem viveu com a gente, né? E achei muito interessante essa frase de uma psicóloga de São Paulo, que ela coloca que a pessoa que está em luto por alguém que morreu em decorrência da contaminação, ela representa o que mais tememos nesse contexto da pandemia. É alguém que está vivendo algo que eu não quero viver. A minha tendência instintiva é me defender dessa dor, porque eu não quero me ver na posição dessa pessoa. E ainda tem o risco do contágio real. Eu não posso conviver com essa pessoa porque ela conviveu com alguém que se contaminou. Então, olha que dificuldade que a gente está vivendo e que a gente tem que enfrentar, né? E aí, nesse cenário, o profissional ele tem que fazer o quê? Trabalhar e desenvolver a sua espiritualidade, independente de religião, a espiritualidade em prol da comunidade. E ele poderá ajudar a reduzir aflições e pânicos que são inerentes a esse momento e que também interferem no entendimento dessas medidas preventivas e protetivas e na adesão aos cuidados estabelecidos. Então, é parar, pensar e desenvolver a nossa espiritualidade para a gente poder fazer o nosso melhor, né? Não adianta eu só ter a melhor biossegurança, eu tenho que me proteger,
mas eu tenho que fazer o meu melhor como pessoa, né? E a espiritualidade, então, ela tende a aumentar no profissional a atenção, a valorização da pessoa e, consequentemente, sem poder se maquiar, sem poder a gente se ver uns aos outros, tem o abandono das vaidades e das pretensões individuais e vai absorver todo o sentido de solidariedade, de cooperação e do nosso juramento profissional a partir da premissa amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu acho que na pandemia é a maneira melhor da gente poder estar demonstrando isso. E quem são esses profissionais atrás dos EPIs, né? Em muitos lugares eles estão colocando uma foto do profissional, porque são todos iguais, mesmo nós trabalhando no hospital, a gente não reconhece, chega perto de um colega, quem é você? Porque é difícil você reconhecer só pelos olhos a pessoa. E muitas vezes a pessoa que está lá sendo cuidada, ela só vê uma pessoa com um capacete, uma máscara, e quem é essa pessoa? E aí ele vê através dessa foto e vê que essa pessoa é uma pessoa que tem vida, né? Quem é esse profissional por trás desse EPI? É alguém especial na vida de alguém, é o amor da vida de alguém, mas que está lá trabalhando pela vida das outras pessoas. Então, a importância da gente valorizar isso e fazer esse cuidado, essa conversa pessoal, pelo menos no olho a olho que a gente pode ter, né? E muitas vezes os profissionais de saúde só conseguem se abraçar assim, se ver assim. Então, um casal trabalhando em plena pandemia, a única maneira deles poderem se abraçar e se encontrar, né? É dentro do hospital, é um abraço protegido através de todos esses EPIs que são usados. Então, é a nossa biossegurança, mas o nosso amor que a gente tem que trabalhar cada vez mais. E muitas vezes dá exaustão, e muitas vezes o profissional de saúde entra em crise, tem muito profissional de saúde afastado por depressão, por ansiedade, por dificuldade, por medo e dificuldade mesmo de poder lidar e trabalhar nessa época. Lógico, temos várias pessoas que têm doenças de base, que têm acima de 60 anos, grupos de risco, que realmente têm que parar, mas muitos estão realmente numa exaustão. E a fé ajuda na saúde mental, ajuda no trabalhador. E é necessário o apoio emocional, medo de morrer, medo de perder amigos, medo de contaminar seus familiares, medo de perder familiares. Muitos que estão com muita dificuldade emocional pela discriminação e pela exaustão. Então, são anjos? Não, são pessoas reais trabalhando. E se considerarem anjos até quando? Mas que estão sofrendo discriminação em alguns países que já estão sendo esquecidos. Então, o mundo está doente, nosso mundo está de máscara e nós temos que reagir. E vamos ficar assim até quando? Né? Depende de casos, depende do número de leitos disponíveis, da taxa de incidência e também do distanciamento social. E esse é um recado que vem todo dia na TV para todo mundo, né? Quem está trabalhando, seja na área da saúde, quem está trabalhando nas áreas necessárias à vida, de apoio à alimentação, está trabalhando porque precisa. E nós, da saúde, estamos trabalhando para que as pessoas que possam ficar em casa, fiquem em casa e façam sua higiene das mãos. Houve um congresso virtual só sobre Covid. Eu achei muito interessante um slide que eu peguei desse congresso. Onde reside mesmo a riqueza da humanidade? Na vida e nos braços do trabalho humano. E o que nós teremos no cenário pós-pandêmico? Será que teremos uma segunda onda? Será que teremos surtos subsequentes? Será que teremos valorização das precauções nos hospitais e na comunidade? Será que essa questão mais intensa da higiene das mãos, da ansiedade de querer usar um EPI vai continuar? Né? Será que teremos valorização da ciência? Ou melhor preparo para novas pandemias? E se também colocaremos mudanças no nosso estilo de vida que estão acontecendo nessa época e que possam ser mantidas, como mudanças melhorando a ecologia, a comunicação virtual, comércio virtual, situações que chegaram e que podem continuar e que podem mudar um pouco, né, essa nossa vida.
Tá? Então, a gente precisa se reinventar. Precisou se reinventar com aulas online, cursos, home office, treinamentos, reuniões, palestras, congressos, tudo igual nós estamos fazendo, né? E a gente precisa se curar da dor, da angústia, da ansiedade, do medo, do preconceito. Precisamos, sim, de mais solidariedade, de fé, de religiosidade e espiritualidade. A espiritualidade, ela integra várias dimensões do cuidado em saúde. Então, para tanto, ela tem que ser trabalhada para visar a promoção do bem-estar da pessoa e a família em ambientes assistenciais e comunitários, uma vez que ela apresenta-se como um dos principais recursos dos profissionais e da sociedade para compreender os sofrimentos e fortalecer a humanidade desses novos desafios que estão chegando, né? E Fernando Pessoa, há anos atrás, escreveu um poema e que nos traz nossas angústias de hoje, né? Depois de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. E segundo Giona de Ângeles, sobre a libertação do sofrimento, no último capítulo do livro Plenitude, de Divaldo Franco, ela diz: se possuem fé religiosa e transferem o testemunho para o futuro espiritual, suportam melhor as lâminas cortantes, com equilíbrio, logrando vencer a conjuntura, superando-se e saindo da crise com amadurecimento e paz. Que tenhamos fé e solidariedade, que possamos manter nossa fé e nossa solidariedade e que a gente tenha trabalho, que a gente trabalhe para adquirir uma imunidade emocional e poder sobreviver e fazer o nosso melhor acima de tudo. Muito obrigada. Quero agradecer a minha querida irmã Elzanete pela objetividade, pela beleza da exposição, pela simplicidade das palavras e tanto que ela conseguiu nos passar em um tempo tão curto, tão pequeno. Eu queria, nesse momento, abrir, nós temos bastante tempo, abrir o painel de discussão, porque eu tenho certeza que muita gente vai ter o que perguntar. Como sempre, eu quero começar essas perguntas. Elzanete, você colocou uma série de sintomas para o Covid-19. Do ponto de vista prático, para os nossos irmãos que não estão na área de saúde, que é a sua maioria nessa noite, quantos desses sintomas são necessários para esse mínimo, a quantidade mínima de sintoma para que você possa pensar na doença e, inclusive, tomar os cuidados necessários dentro de casa e até procurar o recurso da medicina? Luísa, olha, uma simples dor de garganta, uma dor de cabeça diferente do que você costuma ter, você já pode pensar em Covid. Nem todo mundo tem febre. A necessidade de procurar um atendimento hospitalar seria se você realmente tiver uma queda importante do seu estado geral, se você tiver dificuldade para respirar, para conversar, então, um cansaço que a pessoa não consegue, está difícil viver, está difícil ficar desse jeito. Aí é a necessidade de ir para o hospital. Tá? Agora, nesse momento, sintomas que as pessoas falam, não, mas fulano está só com gripe. Hoje, quase 100% desses sintomas ser a Covid. Então, aí a importância de eu valorizar. Outra coisa, muitas pessoas podem começar os sintomas deles de Covid com AVC ou com infarto. E aí você vai fazer o exame e está positivo. E você viu que o que predispôs aquele infarto, aquele AVC, foi o Covid. Eu vou deixar agora aberto o painel de perguntas e discussão para quem quiser fazer uso da palavra. Zanete? Oi. Wilson Ayub. Sempre estão perguntando a gente quando a pessoa tem um contato com a pessoa que foi contaminada, né?
e eu me suspeito que eu estou contaminado, começo a ter uma febrezinha. Alguma medicação vale a pena começar desde o início? Alguma coisa, vermectina, anita, azitromicina? Quando iniciar essa medicação? Quando tiver febre ou quando tiver positivo? Então, as medicações estão em estudo, né? Hoje, o que a gente recomenda realmente é você começar um sintomático, e eu acho que é ideal, quem tiver com sintomas mais intensos, procurar um serviço médico, para ser avaliado por um especialista que esteja trabalhando. Na pediatria, a gente tem usado medicação só para tratar as complicações que surgem. Então, muitos pacientes já têm pneumonia, então você tem que entrar com antibiótico, fazer o tratamento de apoio. Agora, o suporte ventilatório, que é importante, e muitas vezes não é uma ventilação assistida, mas alguns pacientes dependendo de oxigênio. Agora, a automedicação a gente não tem recomendado, e também vários remédios que estão sendo estudados para a COVID, eles só estão sendo vendidos com receita controlada, né? Então, o próprio paciente ele não pode procurar uma farmácia para comprar esses medicamentos. Mais alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Eu queria... Maria Ângela Avelar que está falando, eu sou médica pediatra. Achei bem interessante esse depoimento da Elzanete. Eu tive Covid em meados de abril e assim, foi forma leve, né? Assim, não precisei ficar internada nem nada, mas foi um sentimento tão estranho que eu nunca senti na minha vida. É uma doença que ela te deixa extremamente solitária. As pessoas, você sente, o meu sentimento, eu não tive febre, apesar da sensação de temperatura de 40 graus. Eu tinha cansaço, mas você ausculta era normal, era a sensação de uma crise de asma, que eu sou asmática. E então você não consegue falar para as pessoas o mal que você está sentindo. É um mal-estar, uma dor no corpo, dor lombar, dor de cabeça. Sintoma gripal, eu não tive quase nenhum, assim, uma leve obstrução nasal, basicamente. Mas esse mal-estar e um medo, sim, medo de adoecer. Antes de mim, meu marido teve. Aí eu fiquei desesperada, porque a gente só ouve os casos graves, né? Que vão para intubação e tudo. E você vai dia a dia, você não sabe como que você vai amanhecer no dia seguinte. Ela é uma doença esquisita, claro que estou falando da forma que eu tive, né? Cada um manifesta de um jeito, como a Zanete falou, né? Mas eu fui começar a ter tosse no 5º dia de doença. E aí que eu comecei uma tosse seca e mais a sensação de cansaço. Mas no início eu não tinha nada, só tinha essa sensação de que eu não estava bem. Olha que eu sou uma pessoa dura na queda, assim, de sentimento. Mas esse sentimento de medo e de se sentir sozinha. As pessoas, sua família não pode te ajudar, porque as pessoas têm que ficar afastadas de você, né? A sorte aqui na minha casa é que eu e meu marido ficamos doentes, então um pôde cuidar do outro, né? Mas não é a realidade da maioria. Então, teve momentos que eu falava assim, gente, eu não estou aguentando. Ele falava assim, eu vou te levar no hospital, mas você vai ser internada e vai ficar sozinha, né? Então, é realmente uma doença muito triste, muito diferente do que a gente está acostumado, porque, pelo menos na minha família, é assim, um fica doente, os irmãos vão para cuidar, né? E nessa não. Você fica doente e você é afastado de todo mundo, né? Então, assim, foi uma experiência, eu no momento, quando eu estava no processo, eu fiquei abalada, eu não conseguia, eu acredito, tenho religião e tudo, mas eu não conseguia nem rezar, porque você fica tão, assim, esquisito demais, né? Mas eu saí desse período todo, já tem um mês que eu tive, né? Então, estou voltando à minha vida normal agora.
com esse sentimento de solidariedade, assim, porque eu fiquei imaginando tudo aquilo que eu senti, uma pessoa lá na periferia, que não tem acesso a nada, não tem acesso a exame, não sabe do que está doente, né? Então, esse sentimento meu foi dessa empatia com todas as pessoas que estão sofrendo, os que estão perdendo seus familiares, ou os que estão lá com um parente internado, né, no hospital, sem poder ficar junto, sem poder cuidar. Né? Nem eu, nem meu marido, Wilson, tomamos medicamento nenhum, mas eu fui acompanhada por um infectologista na telemedicina, né? Mas a gente não precisou de usar medicamento nenhum, não. Tá? Mariângela, muito legal o seu depoimento, viu? Eu convidei a Mariângela para participar do nosso estudo de hoje, né? E fiquei muito feliz de ouvir seu depoimento, que eu acho que está um pouco dentro do que a gente falou, né? A dificuldade das pessoas e nada como alguém que passou por isso para relatar para a gente ter mais força para seguir em frente e ajudar quem está precisando, né? Eu queria também agradecer e dizer, um prazer de ver a Mariângela, né, Mariângela? Tudo bem, filha? A questão é o seguinte, como ela colocou, nós estamos diante de algo muito novo. Só mudança, mudança na maneira de adoecer, mudanças diferentes de tudo, durante a doença, que está sempre sozinho, após a doença, seja qual for o desfecho. Se você vai para casa, você vai ter que se isolar, mais um tempo, você vai sofrer o preconceito daqueles que estão à volta e dos vizinhos, e pior de tudo, se você morrer, nem direito a velório você vai ter. Então é um negócio realmente diferente. Eu queria provocar aqui uma discussão no âmbito espírita. O que é que a vida, o que é que as provas e expiações desse planeta está querendo dizer? Qual é a mensagem? O que é que nós temos que tirar de tudo isso? Qual é o nosso aprendizado? Queria abrir a discussão no âmbito doutrinário. Wilson. A Núbia, ela está no YouTube, ela diz o seguinte: quando temos essa base, esse conhecimento espiritual, nos sentimos mais fortalecidos durante esse momento de medo em que a morte está sendo mostrada em todas as mídias. E nós, enquanto médicos, temos que nos mostrar fortalecidos e esperançosos, pois em nosso juramento temos a máxima de que quando não podemos curar, que possamos amenizar a dor. Perfeitamente. Bem colocado. Consolar sempre, né? Temos que consolar sempre. Isso é uma grata satisfação de ver Eusanete. Um abraço para a Mariângela. E eu acho também que a gente tem que pensar nessas dores que nós estamos passando, Zé Luiz. É Virgínia que está falando, não sei se está para o nome. Que nesses momentos, essa dor, a gente tem que buscar, em todas as dores, a gente aprende isso na doutrina, como um objetivo maior de Deus para conosco, enquanto espíritas, não só na nossa própria vida, quando a dor está em nós, na família, ou como a Mariângela passou por esse momento de dificuldades, de aflições, mas que a gente possa buscar a finalidade como um ensinamento dessa dor. E o ensinamento que está sendo deixado para a humanidade inteira, como muito bem disse o Zanetti, nós estamos todos sofrendo, o mundo está doente, então a gente tem que rever muito os nossos valores. E está lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, questão 737, que nos fala das mortes coletivas, das saídas, né, de tanta gente de uma vez no planeta. E qual seria o objetivo de Deus para isso? Para nós seria a busca e o crescimento para a humanidade, como já ocorreram com outras pandemias, com as guerras,
com os flagelos destruidores que acontecem de vez em quando na humanidade. Então, a gente, enquanto espírita, sabe que nós estamos passando por uma fase, que essa fase nossa, de um planeta de provas e expiações, estamos caminhando para uma regeneração, e essa fase de transição é realmente tumultuada, turbulenta mesmo, e que a gente precisa de buscar sempre o objetivo naquele momento de dor e sofrimento. Já estava programado e que nós sabemos que temos que passar por essas situações para a gente chegar num mundo um pouquinho melhor. E eu acho que, como disse a frase, ninguém sairá igual. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, como já nos disse o filósofo, mas eu acho que os valores vão ter que ser mudados, porque a partir desse momento, dessa fase, nós já estamos vendo as grandes mudanças, né? Então, nós vamos aos poucos nos adaptando a esse tipo de mudança. Perfeito. Mas, Obrigado. Foi bom te ouvir. Zé. Eu queria só colocar uma coisa aqui, só um pouquinho. Em 2019, eu tive uma semana meio depressiva e, durante um sono, durante o dia, um amigo espiritual me disse: meu filho, levanta dessa tristeza e repita a frase, que alguma coisa muito boa vai me acontecer. E eu queria transmitir essa frase a todo o Brasil. Uma coisa muito boa vai nos acontecer. Quero só lembrar que na pandemia da gripe espanhola de 1918, quanta coisa boa aconteceu. Nós ganhamos um Hospital Esperança no mundo espiritual. Porque Eurípides partiu dessa vida e, na sua inquietude, continuou trabalhando para Jesus, fundou o Hospital Espiritual, que nos dá segurança, nos dá um suporte muito grande a nível espiritual. E aqui está hoje entre nós, patrocinando esse trabalho, né, essa noite. Wilson, pode falar, meu filho. Não, só complementando o que você está falando aí, lembrar que na peste negra também, né, em 1343, né, a Idade Média, houve um crescimento enorme também da humanidade, né, foi o início do Renascimento, né, das grandes descobertas científicas, quando terminou o feudalismo, né, começou o sistema capitalismo, né, que não sei se foi grande vantagem também não, né, mas pelo menos acho que houve uma evolução. Newton, por exemplo, Newton descreve-se, né, na gripe espanhola, que Newton descobriu a lei da gravidade na quarentena dele, né? Ele sentado debaixo de uma árvore, caiu uma maçã. Caiu a maçã na cabeça. De forma que eu acho que eu gostei muito da sua pergunta, quando você fez a pergunta que Deus quer de nós com essa provação. Eu entendo também como provação, não como... Porque eu já vi muitas pessoas colocando como um castigo, né, um flagelo no sentido de castigo. Mas não é castigo, isso aqui eu acho que é um convite, né, para mudança nossa, né? E eu acho que todos estão... Eu nunca vi tanta mobilização, com o Zanetti falando, todo mundo assistindo aula, todo mundo, acho que com o negócio da internet, né? Eu acho que o mundo está... Eu acho que ele está absorvendo esse impacto e está fazendo essa viagem também para dentro de si, todo mundo refletindo. Parece que o ambiente também, acho que a espiritualidade criou uma ambiência espiritual que está permitindo isso, as pessoas se analisarem, refletirem mais, né? Você vê o depoimento da Maria Ângela, eu vi vários depoimentos de pessoas que passaram pela doença e como é que se transformaram, né? A pessoa fica muito sensível, e as pessoas que estão vendo também isso tudo, participando, acho que todo mundo está despertando. O que eu peço, o que eu estou assim, eu fico assim, não é preocupado, mas o que a gente, como o Zanetti está torcendo para que esses cuidados com a EPI, né, Zanetti, dentro do hospital, de cuidados de lavagem de mãos, que isso permaneça. E espero também que essas mudanças, as reflexões, que sejam mais duradouras, né, que a gente... Mesmo que a epidemia descubra uma vacina aí, isso possa tocar a humanidade e a gente se saia transformado disso, né? Eu acho que como um convite, acho que é muito interessante esse convite para mudança, como a Virgínia falou, a sociedade nossa estava doente, né? A gente estava, os valores, assim, está ainda. os valores,
os valores essenciais nossos de ser humano, né? Ontem eu estava vendo até uma pessoa perguntou a uma antropóloga qual o início da civilização, quando é que foi o marco que começou a civilização humana, como é que a civilização humana começou. Aí ela falou que eles consideram o marco quando tem um fóssil, na época, lá na pré-história, não lembro qual ano que foi, que tinha um fêmur quebrado, fraturou o fêmur e esse fêmur estava consolidado. Achei isso interessante. Por que isso aí foi o marco? Porque o fêmur, como sendo como osso, maior osso do corpo humano, né, ele tem muita dificuldade para consolidar. Ele leva cerca de 6 semanas, no mínimo, né, para ele consolidar. Então a pessoa tem que ficar de repouso 6 semanas. E para esse fóssil ter cicatrizado, a tribo onde ele estava teve que se conscientizar disso, ter que trabalhar, ele não pôde caçar, ele não pôde, né, ir atrás de alimento, ele não pôde correr, ele não pôde andar, ele não pôde colher. Então ele teve que ficar, foi um peso, né, para a sociedade daquela época, e as pessoas tiveram que fazer isso para ele. Então esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, é o que caracteriza o ser humano. E aí começou o ser humano, começou a civilização humana a partir daí. Que no animal não tem isso. O animal, quando ele está um peso, eles largam para lá e seguem diante, né? E eu achei isso interessante. E esses valores, hoje, eles estão meio adormecidos, né? A pessoa está lucro em cima passando por cima das pessoas e consumismo, e isso tudo estava assim, deixando de lado um pouco, e esses valores que a gente está vendo que as pessoas estão resgatando agora. Eu acho que o próprio planeta nosso estava sendo ameaçado nesse lucro a todo custo, a gente estava colocando o planeta em risco. E agora a gente vê aí recuperando, né? A gente vê golfinhos em Veneza, peixes na Baía da Guanabara, a pessoa vendo peixe ali naquela água que antes era totalmente poluída. Então a gente vê que a natureza está mais bonita, menos nublada, né? menos poluída. Então, eu acho que esse crescimento, eu acho que foi um convite que nós estamos aceitando bem isso, nessa reflexão, e espero que a gente mantenha essas mudanças aí e a humanidade saia crescida. Acho que essa esperança que você falou agora que você falou que passou uma experiência pessoal, né, de que alguma coisa boa vai acontecer, eu acho que é o momento da gente ter essa esperança. E essa esperança nasce da nossa fé, né? Então é o momento da gente provar que, a gente fala muito que acredita em Deus, é hora da gente provar isso, né? De vivenciar isso, essa confiança no Pai, essa confiança que nós somos amados, que nós somos dirigidos por Ele, que o barco não está à deriva, né? Que as coisas que estão acontecendo, tudo tem o aval dele, né? O carimbo de Deus, em tudo que acontece, quer dizer, nada disso é em vão. Então, acho que essa confiança, essa esperança, isso tudo é muito importante a gente desenvolver, essa resiliência que a Elzanete falou, né? Eu acho que são valores que nós estamos desenvolvendo, despertando em nós, e eu acho que nós não vamos sair do mesmo, não vamos sair diferente disso aí, com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa. A capelania está fazendo algum trabalho de atendimento, de orientação no telefone para as pessoas dos hospitais que vocês fazem o trabalho? Zanete, eu vou até responder pelo Zé. Eu até ia responder, porque nós estamos participando, né, de um grupo. Eu acho que você está, Wilson. Então, é porque a federação... Um grupo de atendimento pelo telefone. De atendimento convidou a AMES. E a AMES, como está tendo muito caso assim, de suicídio, né, de depressão, então a AMES colocou o grupo do Projeto Ivone, que tem um projeto que a Catarina, a Tassiana e outras, a Juliana, e acho que a Virginia está participando, né, de atendimento do telefone dessas pessoas que estão ligando nesse sofrimento aí. Aí a capelania em si está, né, Zé? A gente está Nós vamos estar isso, com o telefone, eu posso até divulgar, que nós já colocamos agora, foi a federação, né? 3300-5000. Então, esse telefone vai cair, nós fizemos as configurações no celular e no computador, quem vai usar notebook. Então, nós vamos ser chamados por esse número
e cada um de nós temos um esquema de plantão, nós estamos fazendo, cada um se disponibiliza num horário, e quem estiver disponível, mesmo que não seja no seu dia nem no seu horário, ele poderá entrar no seu celular e ser chamado naquele momento que, por exemplo, meu horário seria uma segunda-feira, mas na terça eu estou disponível, estou em casa, nós estamos em isolamento, e aí eu me disponibilizo, ligo, eu entro no site, ligo, e aquele telefone, vão chamar para mim. Aliás, vão chamar para quem estiver na lista, vai ter uma lista. Se, por exemplo, 3 pessoas ligarem no mesmo horário, primeiro vai para um, depois aquele outro está ocupado, vai aparecer a lista e vai sucessivamente. Vai ser um trabalho muito bonito, está sendo um trabalho, nós vamos, a partir dessa semana, já começar com esse número. Porque nós... com a federação, né, Virgínia? Celular, né, à disposição. Inclusive, assim, isso vem assim, de encontro a uma demanda que eu coloquei aqui há semanas atrás, da necessidade da gente estar a postos para socorrer esses irmãos necessitados. Então, nesse momento, eu quero colocar a capelania nesse trabalho. Eu, pessoalmente, quero, já me coloco como voluntário. Eu acho que todos os irmãos que estão aqui vão colocar essa proposta nos nossos canais de comunicação, de WhatsApp, né, Nery? Para que todos possam participar desse trabalho que vem de encontro às nossas necessidades e à nossa proposta também. Tá? Bom, então, Zé, vamos marcar com o Fabiano, né, para a gente se colocar à disposição também, né, para ir nesse grupo. Tá certo. Né? Tá certo. Isso aí. É só você ligar para ele, quem está comandando, coordenando o grupo é Regiane e Adelson também, os dois, que são vice-presidentes não sei se é de comunicação ou de atendimento doutrinário, alguma coisa assim. Eu posso ver, Zé? Administração. Eu em contato com você, Zé. Tá certo. Luiz? Perfeito. Eu vou ligar para Adelson e coloco ele em contato com vocês para ver o grupo que quer participar, né? E é bom porque fica mais pessoas, vai ter mais horário, né? Então nós vamos fazer uma escala maior. E a equipe está sedenta da oportunidade. Está muito bacana. Nós já estamos atendendo, já tem mais de um mês que nós estamos atendendo com o nosso celular, através do nosso celular particular. Mas agora vai unificar com esse número, e esse número ele é dirigido. Tem um programa no computador que ele dirige para o nosso telefone. 3300-5000? É isso mesmo, né, Virgínia? 3300-5000. Ok, eu botei aqui no chat, tá? Isso aí, 3300-5000. Aqueles que tiverem interesse da capelania podem já me adiantar. E assim que o Zé Luiz e o Wilson conversar com o Fabiano e as pessoas responsáveis, a gente já se coloca à disposição. Zé, eu queria abrir para o Osmar, que ele já tem um tempinho que ficou com a mãozinha ali levantada, e eu acredito que ele tem uma pergunta. Não, Osmar, fique à vontade. Osmar é nosso decano. Diz que a febre não é um dos sintomas, né? E eu tenho viajado lá para o interior, e na cidade de São Gabriel, Vila Valério, o pessoal da Secretaria da Saúde estão medindo a febre. Né? Ficam a postos na entrada da cidade medindo a febre. Aí eu fiquei imaginando, desloca-se um grupo de funcionários para fazer esse tipo de trabalho que não tem tanta eficácia. Por que isso? Osmar, às vezes a pessoa, ela pode ter... existe febre também como um dos sintomas, né? Sim. Mas às vezes a pessoa não percebe que ela está com febre. E isso passou a ser dentro dos hospitais, nas clínicas, é recomendado que se faça a aferição da temperatura, e às vezes a gente pega uma pessoa que ainda nem detectou início de sintomas, e você vê uma temperatura de 37,5, de 38, que às vezes a pessoa não percebeu que ela estava com febre, e essa pessoa então é direcionada para fazer o isolamento social. Então, a ideia é tentar ver quem tem febre, e quando eles fazem essa abordagem, também quem tem outros sintomas, e que essa pessoa seja retirada para um isolamento domiciliar, se ela não precisar ir para um hospital, para ser uma pessoa a menos que está na comunidade transmitindo o vírus. Ok. Inclusive, só acrescentando, Eusanete, a Cláudia,
é outra pediatra. Teve também, ela não dizia que não tinha febre, e algumas pessoas, ela até falava, porque a gente faz medicina tradicional chinesa, nós chamamos de febre interna. Na realidade, não estava com a febre detectada no termômetro, mas ela sentia um calor interno. Isso nos primeiros dias. Depois ela começou a ter e disse que tinha febre por cerca de 2 horas. Então, não baixava com nada. E realmente é aqueles sintomas, né? Fica caracterizado depois. Mas no início ela dizia, eu não estou sentindo febre, eu não estou tendo febre. E sentia esse calor interno. Às vezes, detectado dessa forma, né? Qualquer alteração de temperatura. Eu queria também te fazer uma pergunta, Zanetti, com relação ao IgG. Até perguntar à Mariângela se ela já deu IgG positivo ou ela continua com aqueles casos que, mesmo depois de recuperada, ainda mantém o IgG. Virgínia, de rotina, a gente não recomenda, não tem a necessidade da pessoa fazer a dosagem dela de IgG. No geral, a pessoa que teve o diagnóstico foi infectada, os sintomas melhoraram, ela pode ser liberada para voltar ao trabalho, tá? Numa situação de um profissional de saúde que você quer estudar mais, ou se a pessoa está na dúvida se ela está apta para voltar, você faz a dosagem do IgG. Todos os exames, eles têm falso negativo. Então, pode acontecer de eu usar um IgG ou um teste rápido sorológico para dar o diagnóstico. Eu fiz o PCR no suave nasal, deu negativo, mas aquela pessoa realmente ela tem sintomas. E aí a gente, depois de 10 dias, faz o teste rápido ou sorológico, e muitas vezes você dá o diagnóstico daquele paciente através desse teste rápido ou sorológico. Tá? Mas não é necessário eu ter desenvolvimento de IgG para eu me considerar curada. Então, quando no Brasil se coloca tantas pessoas estão curadas, é porque elas não estão mais doentes, saíram do isolamento social e já voltaram para o trabalho, principalmente se elas trabalham em alguma situação necessária, né? Que esteja funcionando nesse momento, principalmente os trabalhadores de saúde que estão sendo muito necessários nos hospitais. No meu caso, Virgínia, eu tive PCR positivo, e aí fiz IgG e IgM com 15 dias e tinha IgG positivo e IgM positivo. O meu marido teve a Covid antes de mim, com PCR positivo, e veio IgG negativo. E uma outra coisa interessante, eu repeti o PCR por uma questão particular, né? Porque eu tenho pais idosos e tal, fiquei com medo e tal. E com 21 dias, 22 dias de doença, eu tinha um PCR positivo ainda. E você ainda tinha sintomas nessa época, Mariângela? Tinha. Então, Tinha cansaço aos esforços e um pouco de tosse. Por isso que a gente considera a volta ao trabalho com 14 dias, desde que eu esteja há pelo menos 4 dias sem sintomas. E aí a gente não vai fazer exame, mas como a gente sabe que essa fase inflamatória ela pode acontecer realmente a partir do 7º, 10º dia, quem ainda tem sintoma com 14 dias não está liberado para voltar ao trabalho. Ela tem que continuar afastada até ficar um tempo sem sintomas e, se for necessário, colher um novo PCR para ver se ainda tem vírus, né? E aí ela vai ter que manter mais tempo afastada. Então, você indica colher PCR novamente, não fazer a sorologia. Você vai repetir exame dentro da necessidade, então na individualidade. Se você... Zanetti? Oi. Zanetti? Sim? Não, hoje eu peguei uma paciente, ela está há 30 dias e PCR positivo também, e está há 30 dias, ela continua tendo sintoma de febre, mal-estar. Febre, não sei se ela está, mas mal-estar, muita taquicardia e um pouco de espineia também. E aí o pessoal, ela é funcionária do Hospital das Clínicas, ela é enfermeira lá. E a infectologista lá comentou que está acontecendo com várias pessoas ficar mais prolongado. Estão achando que tem uma cepa aí, nossa, aí regional aí do vírus aí, que está dando esse quadro mais prolongado aí, de 30 dias até, não sei, foi que ela
ela comentou. Se você poderia falar alguma coisa sobre isso? É meio alarmante isso, não ia falar não, mas... Então, é uma situação que a pessoa ainda está fazendo a viremia, né? Ela ainda está tendo a replicação viral. Uma pessoa que tem sintoma, ela não pode voltar ao trabalho. Isso tem que ser bem claro, tá? A carga viral Pode dela durar deve mais. ter sido bem alta, né? Ela deve estar com a carga viral alta, ainda está com anemia. Exatamente. E acho que uma coisa que não está muito clara para as pessoas também é que se eu tenho na minha família que moram comigo alguma pessoa infectada, eu tenho que me afastar 14 dias do trabalho. Se eu adoecer, eu vou ficar 14 dias, além disso, a partir do meu adoecimento, e eu só volto ao trabalho se meus sintomas tiverem melhorado. E a gente tem visto próprios colegas profissionais de saúde ligando e perguntando: meu marido está internado com Covid, eu posso ir trabalhar? Não pode. Né? Então, se eu tenho um caso dentro da minha família, eu não posso sair para trabalhar. Eu tenho que fazer o quê? Isolamento social. Nós temos o distanciamento social, que é o que os idosos, as pessoas de risco estão fazendo, que é se isolando para não adoecer. E quem está doente faz o isolamento social para não transmitir. Vai tentar não sair de casa para fazer compra, vai pedir alguém para ajudar e fazer compra, ou vai fazer compras e pedir para entregar na sua casa. Né? E eu tenho as pessoas que estão de quarentena, que seria aquela situação. Eu tenho uma pessoa na minha casa infectada, então eu vou manter um distanciamento social, porque eu estou em um período que eu possa estar incubada com esse vírus. Dentro dos hospitais, a gente se depara com, um exemplo, eu trabalho numa equipe e alguém da minha equipe está infectado. Eu imagino que eu estava de EPI e que eu não vou pegar. Eu não posso afastar um trabalhador de saúde só porque ele trabalhou junto com alguém que está positivo. Senão eu vou afastar o hospital inteiro. O profissional de saúde, a gente pede para manter o EPI o tempo todo, máscara o tempo todo dentro do hospital, só vai tirar na porta do refeitório, já vai levar uma limpa para botar quando sai do refeitório, para não andar nenhum trecho dentro do hospital sem máscara, tá? Igual eu não posso andar na rua, no elevador, sem máscara, a gente tem que cobrar que os trabalhadores dos nossos condomínios usem máscara, que as pessoas que a gente encontra na rua com a máscara embaixo, que tira a máscara para falar no celular, a gente tem que passar essa orientação que não pode, que eles estão contaminando o ambiente e também estão se contaminando, né? E se eu adoecer, eu não posso ir trabalhar. Então, no hospital, se eu estou usando EPI, eu tenho que considerar que eu estou protegida. Mas o repouso médico de enfermagem é o pior problema que a gente está tendo. A Núbia, ela se encontra no YouTube, e ela disse que quanto à sua pergunta que você fez no início, né, ela fala do Livro dos Espíritos, na questão 737, em relação à sua pergunta, e ela diz o seguinte, que Deus, como Pai misericordioso, não nos permitiria passar por esse momento se não fosse para o nosso aprendizado e progresso espiritual da coletividade. A empatia com essa pandemia está sendo vivenciada, que possamos evidenciar as virtudes e abafar nossos vícios com esses ensinamentos que a pandemia está nos trazendo. Obrigada. Perfeito. Nossa irmã está com toda razão. É uma coisa que a gente... Eu vinha hoje do meu consultório da casa pensando, muitas vezes as pessoas acham, mas Deus está me castigando. Então, o Deus que eu entendo, que não é um senhorzinho sentado num trono de barbudo, com chicote na mão, impondo castigo aos seus filhos, Deus é amor. É uma fonte de amor, é a plenitude do amor. E esse amor não vai deixar, esse amor criador jamais vai permitir que qualquer dos seus filhos, qualquer das suas criaturas, passem por maus momentos, passem por situações se não forem estritamente necessárias às nossas necessidades espirituais. Então, uma coisa que nós temos que procurar compartilhar no nosso dia a dia. Eu, no meu dia a dia, as pessoas colocam esse tema, olha, gente, não vamos pensar nesse momento como castigo. Vamos pensar que algo muito necessário está nos acontecendo. Eu quero conclamar
chamar a todos do Brasil, nesse momento, a pensarem que uma coisa muito boa vai nos acontecer ao final desta etapa. Pessoal, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, no Zoom, procurem depois nas redes sociais o link da reunião da doutora Irvênia Prada. O tema é o papel dos sapiens nas transformações evolutivas no planeta. Para quem tem dificuldade de pegar o link no Instagram, no Facebook, envie uma mensagem aqui para esse número aqui, para esse WhatsApp, 27 99 768 6776, com seu nome. E aí eu passo para vocês o link. Fica mais facinho para vocês clicarem pelo WhatsApp e entrar na palestra amanhã. E eu queria já anunciar o tema da próxima terça-feira, vai ser com uma irmã de Brasília, a Luciane Schutt, comunicação não violenta, lidando com as emoções em tempo de pandemia. Estão todos convidados. Tem uma sobrinha minha que é psiquiatra, a doutora Carolina, que está nos assistindo. Carol, você gostaria de fazer algum comentário para a gente? Ela tem feito um trabalho excelente, inclusive pacientes psiquiátricos internados em hospitais e com Covid. Então, o Covid aparece em todas as doenças, né? Então, boa noite a todos. Oi, Chet, parabéns, foi ótimo as colocações. E é isso, acho que a gente tem tentado levar informações. Muitos colegas, não só daqui do estado e de fora, como eu morava em São José dos Campos, São Paulo, às vezes me solicitando, Carol, eu estou com dificuldade de manejo clínico de sintomas psiquiátricos nos pacientes também. Então, essa necessidade do acolhimento, o distanciamento, né, como a colega falou, do sentimento dela de solidão, do isolamento, e então isso de fato gera muito sofrimento. Num primeiro momento, a gente pode pensar mais em sintomas ansiosos, evoluindo para sintomas depressivos, posteriormente transtorno de estresse pós-traumático, com muita revivência, sonhos vívidos e um embotamento afetivo, principalmente das pessoas na linha de frente, né? Justamente estão aguentando agora, mas elas devem ser observadas com muita atenção, como que elas vão evoluírem. Fora outros transtornos como aumento do consumo de álcool e drogas e, né, como o Chet também falou, referente à ideação e planejamento e a tentativa de suicídio. Então, sim, buscar todos os recursos que podemos, acionar as nossas redes de apoio, sem dúvida, a espiritualidade é um fortalecimento e para a gente tentar aí buscar e ancorar pensamentos positivos, resgatando habilidades, se reinventando, sim, e estando aberto a dialogar, a compartilhar, porque agora a soma do que é bom de experiência para uma pessoa poder ser compartilhado, gerar um bem-estar, um acolhimento. É isso, parabéns pela iniciativa, pela temática, e a gente vem falando muito da imunologia afetiva, né? O sistema imunológico ser reflexo do sistema emocional. Então, se um desestabiliza, logo reflete no outro. E em muitas doenças crônicas, com a evolução, podem vir transtornos mentais, e do contrário também, muitos transtornos mentais que na sua evolução também desdobram em doenças físicas, né? E comprometimento imunológico. Portanto, esse equilíbrio aí dos dois é importante para manter a saúde física e emocional. Não só por esta pandemia, mas para a vida. Tá bom? Obrigada, Carol. Muito boa a sua colocação. Muito boa a sua colocação. Carolina, desculpe. Carolina, você que é do nosso grupo lá do Apoio Fraterno? Foi sim. Tá, que bom te ver aí.
sobre o estigma, se as pessoas se sentem assim, um pouco estigmatizadas quando adquire essa doença, se tem algum peso, algum reflexo no emocional dela, tem? Você vê isso muito? Sim. Primeiro, a vulnerabilidade frente aos outros, né? Como que vai passar essa informação? Se vão ficar com medo dela, se vai distanciar, mas principalmente dela ser a pessoa, né, de quem possa contaminar outros, principalmente os seus mais próximos, né? Dentro da família. E, assim, são muitos e muitos relatos. A dificuldade, vou citar uma essa semana que foi até interessante. Um colaborador que eu liguei para saber como que ele estava, né? No Banestes eu faço um trabalho de gestão de saúde mental organizacional, então eu ligo para cada colaborador que está infectado ou quem está desajustado emocionalmente para eu dar um suporte. E 2 deles disseram assim, nossa, doutora, está muito difícil estar em casa isolado e com filhos pequenos. Aí 2 relataram de filho de 1 ano que batia na porta para poder falar com o pai que estava isolado, né, em um único quarto. Ele falou assim, nossa, como que é difícil. Eu chorava de um lado, a gente chorava do outro. Né? E isso, assim, é uma situação em casa. Mas também a gente tem passado por situações de famílias inteiras contaminadas. No domingo, uma pessoa próxima minha, amiga, me ligou, o que eu faço? Tem meu cunhado passou para minha irmã, que passou para mim, para meu pai e para minha mãe. Ela estava no hospital com o pai, a mãe tinha sido levada para um outro hospital sem acompanhante e estava na UTI, e a irmã e o cunhado em casa com uma neném. Então, como dar estrutura a todos eles, né? Então, todos acometidos em situações diferentes. Enfim, agora há pouco soube que a mãe teve que ser entubada, mas ela, o que eu faço? Eu optou por não falar com meu pai. Então, assim, é muito próprio, né? Eu acho que cada um tem que observar, como posso dizer, a sua reserva, né, emocional de lidar com cada situação. Ela, num primeiro momento, falei, fica aí do lado do seu pai, e permitiram, de fato, no hospital que ela ficasse, já que ela já estava contaminada também, mas pensando que a presença dela, ser presente emocionalmente, ela pode estar realmente do lado, né? Mas a gente tentar minimamente ser presente na vida das pessoas ameniza bastante, para justamente diminuir todo o estigma, o medo, o isolamento, porque o pensamento negativo de não vou sobreviver é muito grande. E um outro fato também que eu tenho observado muitas pessoas, 2, na verdade, se me permitirem, pessoas que têm doenças crônicas com medo desesperado de pegar, mas muitas delas não cuidaram das suas doenças crônicas. Estavam, sabe, não seguindo o que devia e, de repente, até numa autoculpa, e agora? Estou mais vulnerável do que eu realmente já seria por estar com a doença desestabilizada. E também muitas pessoas que têm uma vida muito corrida, que são muito produtivas em trabalho, enfim, uma produção muito grande, e que sempre postergavam realizações, encontros, viagens, descanso, vou deixar para depois. E, de repente, se dá conta que o depois pode não acontecer. Então, também vem uma culpa muito grande, um disparo de sintomas ansiosos, e até se a gente pensar numa evolução da própria ansiedade, começam com gatilhos estressores, crises ansiosas, mas isso pode evoluir para uma ansiedade com características mistas, ansiosas e depressivas, até evoluir para o quadro de depressão. Então, eu cheguei a acompanhar uma paciente que, num primeiro momento, me veio encaminhada de uma neuropediatra,
a mãe de um paciente, ela não para de me ligar, ela não está sem dormir, ela chegou no meu consultório, eu só preciso de um remédio para dormir. Calma, vamos ver o contexto para te orientar melhor. De fato, ela estava no início com sintomas ansiosos. Passados um mês, ela estava com sintomas depressivos. E ela tinha expectativa da melhora, vai ter um limite essa quarentena. Então, a cada semana que tudo ia se estendendo, as pessoas iam perdendo mais energia, né? A dificuldade de manter o otimismo, a esperança. Claro que devemos continuar com esse sentimento, mas houve um comprometimento disso, pelo que eu observei. Pessoal, eu queria só falar para vocês um segredo, mas eu quero que você não fale para ninguém, tá? Que eu vou convidar a doutora Carolina Coser para fazer uma palestra para nós, quem sabe daqui a umas 2 semanas. Eu sei, mas não fala com ela, ninguém, não conversa com ninguém, que é segredo. Tem até o título aqui, Zé. Deixar. Tem até o título, Imunidade Emocional. Pronto, está feita a convite, eu vou ver se eu encontro com ela e vou fazer o convite, se ela pode nos dar uma parada aqui. Explicar para a gente o que é imunidade emocional. Isso, perfeitamente. Tá bom. Quero agradecer uma vez mais, do fundo do coração, por essa noite, esse banquete espiritual que ela nos proporcionou. E agradecer a todos que estiveram presentes, a Nível Brasil, os irmãos que estão no YouTube. Recebam o nosso abraço, o abraço da família de Vitória, da família Espírita de Vitória. Boa noite a todos, boa noite, Brasil. Uma vez mais, obrigado, Eusanete. Boa noite. Até a próxima terça-feira. Pelo convite e pela oportunidade desse estudo tão lindo com vocês. Obrigada. Zé, você está bonito hoje, hein? Atrás de você tem uma beleza aí. Você melhorou sua aparência hoje, hein? Né? Tem que melhorar, ué. Tem uma luz aí atrás, hein? Está muito bem acompanhado. Doce. Bem acompanhado. Uma luz doce. É, isso aí. Isso aí. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ao lado. Um abraço, Dulce. Ao lado. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado a você.